Começando mais um vídeo aqui no canal, estamos com a Eletrônica Analógica 1, com a matéria sobre análise de corrente alternada dos circuitos BJT. E temos este exercício que diz o seguinte: dado o amplificador representado na figura ao lado, a linha A faça a análise DC do amplificador, determinando as três correntes e a tensão de saída. Então, esta linha A é basicamente usar os conhecimentos da eletrônica básica, em que nós fazemos as análises das correntes na componente contínua. E agora aqui na eletrônica analógica 1, vamos fazer a análise mais aprofundada, ou seja, a sua parte alternada. E podemos observar que o circuito é um circuito do tipo divisor de tensão e as fórmulas já são conhecidas. Vamos usar a análise exata neste caso e vamos encontrar as respectivas correntes e a tensão de saída. E no caso, as correntes seriam a corrente da base, do coletor, do emissor, e a tensão de saída do transistor seria o nosso VCE. Então, para começar a resolução, primeiro vamos encontrar a resistência de Thevenin, que é R1 vezes R2 sobre R1 mais R2. Então aqui só temos que substituir os valores. Teremos a resistência de Thevenin sendo igual a 4,7 vezes 10 elevado a 3 vezes 4,7 vezes 10 elevado a 3 dividido por 4,7 vezes 10 elevado a 3 mais 4,7 vezes 10 elevado a 3. Então a resistência de Thevenin será igual a 2,35 kΩ. Feito isso, agora podemos encontrar a tensão de Thevenin, o E de Thevenin, que é igual a fonte vezes R2 sobre R1 mais R2. Então, E de Thevenin será igual a 12 vezes R2 é 4,7 vezes 10 elevado a 3, R1 é 4,7 vezes 10 elevado a 3 mais 4,7 vezes 10 elevado a 3. Então, teremos a tensão de Thevenin sendo igual a 6 volts. Agora nós vamos usar a fórmula da intensidade da base, que é já conhecida, que é intensidade da base sendo igual a E de Thevenin menos tensão base emissor, resistência de Thevenin, mais o ganho mais 1 vezes a resistência do emissor. Então aqui só temos que substituir. Teríamos 6 menos 0,7 dividido pela resistência, que é 2,35 vezes 10 elevado a 3 mais o nosso ganho, que é 130 mais 1 vezes o RE, que é 4,7 vezes 10 elevado a 3. Então teremos aqui a intensidade da base sendo igual a 8,57 microamperes. A outra corrente é a intensidade do coletor. Então aqui teremos a intensidade do coletor e nós já conhecemos a fórmula, é da duplo ganho vezes a intensidade da base. Então só temos que substituir aqui. Teremos a intensidade do coletor sendo igual a 130 vezes a intensidade da base, foi 8,57 vezes 10 a menos 6. Então teremos a intensidade do coletor sendo igual a 1,11 miliamperes. Agora podemos encontrar a intensidade do emissor. A intensidade do emissor é igual a beta mais 1 vezes IB. Então teremos a intensidade do emissor sendo igual a 130 mais 1 vezes 8,57 vezes 10 a menos 6. A intensidade do emissor será igual a 1,12 miliamperes. Daí que surge a condição de que a intensidade do coletor é aproximadamente igual à intensidade do emissor, e comprova-se. Agora nós vamos encontrar a tensão VCE, que seria a tensão de saída do transistor. E nós já conhecemos a fórmula, ou seja, já foi deduzida na teoria. É dado por VCE, que é igual a tensão da fonte menos a intensidade do coletor, RC mais RE. Então teremos aqui VCE será igual a 12 menos a intensidade do coletor é 1,11 vezes 10 a menos 3 vezes 4,7 vezes 10 a 3 mais 4,7 vezes 10 a 3. Então a tensão do coletor emissor é igual a 1,566 volts. A linha B: calcule a impedância de entrada, a impedância de saída, os ganhos de tensão e da corrente do amplificador. Como eu disse anteriormente, agora nós vamos fazer a análise da parte alternada. E para isso, primeiramente nós temos que desenhar o circuito equivalente AC. Para encontrar a impedância de entrada, é observado através deste nó
que está entre o R1 e R2, que seria o nosso Z-in, e o nosso Z-out que eles pediram é observado através deste nó aqui em que está conectado o capacitor C2, que seria a saída do circuito, e a resistência de carga. Então aqui seria o Z-out. Teríamos primeiro aqui o nosso terminal positivo, de seguida temos esta resistência e esta resistência. Então isto vai ficar, aqui teremos o terminal positivo, aqui teremos o terminal negativo. Então esta seria a nossa resistência R1. Continuando, vamos encontrar esta resistência R2. Depois temos este terminal aqui que seria a nossa base. O que acontece aqui? Este transistor é substituído por elementos lineares. E no caso, esse elemento linear é a nossa resistência dinâmica de entrada, ou seja, o nosso RE. Então, a seguir, aqui no terminal RB, teríamos uma resistência que nós vamos chamar de resistência RE. Só que essa resistência deve ser multiplicada pelo valor do ganho, porque é dependente dela. Então, teremos aqui beta vezes o RE. E aqui na parte do coletor, ela é substituída por uma fonte de corrente dependente do coletor. Então, teremos uma coisa mais ou menos assim. Depois aqui teremos essa fonte de corrente em que ela é substituída. Feito isso, nós temos esta resistência. Então, aqui teremos a resistência correspondente, que seria o RC. E este RE não entra no circuito AC equivalente porque ele está em bypass devido ao capacitor CE. Então, a resistência que resta para aqui seria a resistência RL, que seria a nossa resistência de carga. Então, vamos desenhar aqui. Teremos aqui a resistência de carga, o RL. Então, recapitulando, temos a resistência de entrada da base, ou seja, esta parte do terminal da base é substituída por uma resistência que é dependente do ganho, que é dado por beta RE, que seria a resistência dinâmica do emissor, e ela é dada por RE, sendo igual à tensão total sobre IE. E essa tensão total é uma tensão padronizada, que é 25 ou 26 milivolts, dependendo do manual que estás a usar. E no caso nós vamos usar 25 milivolts, dividido por IE. E de seguida temos a fonte de corrente dependente no coletor, onde o seu valor correspondente é o beta vezes IB. Para encontrarmos a impedância de entrada, temos que observar os terminais da resistência R1 e podemos observar que temos a resistência R1, R2 e esta resistência beta RE. E o mesmo caso para o Z-out. Só que aqui no Z-out nós podemos observar de duas formas. Esta parte da corrente não entra, temos que observar as resistências RC e RL. Nós podemos encontrar a impedância de saída apenas desta resistência, que seria o Z-out sendo igual a RL, e também podemos encontrar a impedância de saída considerando a nossa carga, e vamos ver posteriormente. Teremos aqui, primeiramente, para a impedância de entrada, teremos Z-in. E isto aqui, que seria R1 vezes R2, estão em paralelo, que seria o nosso R de Thevenin, que já foi encontrado anteriormente. Então, aqui teremos R de Thevenin vezes o beta RE, no caso, beta RE, porque eles estão em paralelo. Então, seria o paralelo entre a resistência de Thevenin e o beta RE. Então, teremos sobre R de Thevenin mais o beta RE. Então, aqui só temos que substituir os valores. Teremos a resistência de Thevenin foi 2,35 vezes 10 elevado a 3 vezes o ganho é 130 vezes. Aqui temos que encontrar o RE. Eu disse anteriormente, nós vamos usar 25 milivolts dividido por IE. Então teremos RE sendo igual a 25 vezes 10 a menos 3 dividido por IE, que é 1,12 vezes 10 a menos 3. Então isto pode simplificar, teremos RE sendo igual a 22,32 ohms. Então aqui teremos 130 vezes 22,32. Então vamos fazer o mesmo procedimento. Teremos 2,35 vezes 10 elevado a 3 mais 130 vezes 22,32. Então a impedância de entrada será igual a 1,298 kΩ. Então vamos passar para a impedância de saída. Eu disse aqui teremos dois casos. O primeiro caso
sem considerar a resistência de carga, seria a impedância de saída sendo igual a RC, que é igual a 4,7 kΩ. Agora podemos fazer considerando a resistência de carga. Então nós vamos chamar de Zout L, no caso seria considerando a carga. E podemos observar que o RC e o RL estão em paralelo, então só temos que fazer o paralelo entre essas duas resistências. Então teremos aqui RC vezes RL dividido por RC mais RL. Então a impedância de saída será igual a RC, que é 4,7 vezes 10 elevado a 3, vezes RL também é 4,7 vezes 10 elevado a 3. Então teremos 4,7 vezes 10 elevado a 3 mais 4,7 vezes 10 elevado a 3. Então a impedância de saída, considerando a carga, será 2,35 kΩ, que foi o mesmo valor da resistência de Thevenin. Então podemos dizer que o Zout L é igual à resistência de Thevenin, que é igual a 2,35 kΩ. Agora vamos encontrar o ganho, e no caso seria o ganho considerando a carga. Teremos AVL sendo igual. Esta fórmula já foi encontrada na teoria, ou seja, já foi deduzida, que é RL em paralelo com RC sobre o RE anteriormente encontrado. Então, o RL paralelo com RC nós já encontramos que é este valor da impedância de saída. Então, no caso, teremos menos 2,35 vezes 10 elevado a 3 dividido por RE, que é 22,32. Então, isto vai ser igual a menos 105,28. Então, a seguir, nós vamos encontrar o ganho de corrente, considerando a carga. Então, teremos AIL sendo igual a menos AVL vezes a impedância de entrada sobre RL. Essa fórmula também já foi deduzida na teoria, é só aplicar diretamente. Teremos o AVL, é o menos 105,28, vezes a impedância de entrada é 1,298 vezes 10 elevado a 3 e a resistência de carga é 4,7 vezes 10 elevado a 3. Então, o AIL será igual a 29,075. Então já encontramos os valores para o ganho de tensão e o ganho de corrente. Dando seguimento à resolução, a linha C, se a tensão do sinal de entrada for 5 mV, calcula a tensão de saída, desenhe as curvas no mesmo sistema cartesiano, considerado uma frequência de 1 kHz. Então, aqui, antes de encontrarmos a tensão de saída, nós temos que encontrar a tensão de entrada, no caso, que vai chegar aqui dentro do circuito. Isso porque ele pode sofrer algum tipo de mudança ou alteração devido a esses elementos aqui, como a resistência ou o capacitor. E essa fórmula será dada pela esta tensão de 5 mV que entra aqui, vezes a impedância que nós encontramos anteriormente, dividido pela resistência RS, mais aquela impedância que encontramos anteriormente. Daí vamos encontrar a tensão de entrada. Então teremos aqui a linha C, a tensão sendo igual a 5 mV. E nós queremos a tensão de entrada, que será igual, teremos a tensão de entrada sendo igual a esta tensão, que seria o S, vezes Zin sobre RS mais Zin. Então a tensão de entrada seria igual a 5 vezes 10 a menos 3 vezes a impedância foi 1,298 vezes 10 elevado a 3 sobre o RS, que é 1 vezes 10 elevado a 3 mais o Zin, que é 1,298 vezes 10 elevado a 3. Então a tensão de entrada já será igual a 2,82 mV. Agora, usando a fórmula do ganho, que é basicamente a tensão de saída sobre a tensão de entrada, nós podemos encontrar e isolar a tensão de saída. Então teremos aqui o out sendo igual a AVL vezes o in. Então a tensão de saída será igual a menos 105,28 vezes a tensão de entrada que encontramos anteriormente, que foi 2,82
2,82 vezes 10 a menos 3. Então, a nossa tensão de saída será igual a menos 296,88 mV. Isto como é com corrente alternada, teremos uma senoide, no caso, tanto para a tensão de entrada e tanto para a tensão de saída. Ou seja, para a sua representação, teremos aqui o S em milivolts, então teremos aqui o período em milissegundos. E eles deram a frequência sendo igual a 1 kHz. E nós sabemos que o período é igual a 1 sobre a frequência. Então isto será igual a 1 sobre 1 vezes 10 elevado a 3. Então o período será igual a 1 milissegundo. Isso quer dizer que a onda, ou seja, a nossa senoide, uma onda completa a cada 1 milissegundo. Então aqui podemos escrever 0,5 milissegundos. De seguida aqui teremos 1, aqui teremos 1,5 e aqui teremos 2. Então vamos começar com a tensão de entrada, que é 2,82. Então teríamos uma senoide que vai iniciar aqui na origem, vai fazer mais ou menos isto, vai passar por 0,5, ele vai chegar aqui no 1. Aqui temos um ciclo inteiro de oscilação. Agora vamos repetir mais uma vez. Teremos um que vai fazer o mesmo comportamento e vai chegar aqui no 2. Então aqui ele completa um ciclo inteiro de oscilação e o mesmo caso aqui. Agora vamos para a nossa tensão de saída. Aqui seria o 2,82 milivolts. Agora vamos para a tensão de saída. Só que ele vai estar defasado a 180 graus devido a este sinal negativo. Então teremos aqui defasamento de 180 graus. Então ele vai começar desta forma, vai passar pelo 0,5, vai chegar aqui no 1. Ele completou um ciclo inteiro de oscilação. Vai repetir outra vez o mesmo caso, vai chegar aqui no 1,5 e vai fechar aqui o outro ciclo inteiro de oscilação. Então aqui seria o menos 296,88 milivolts e aqui seria mais 296,88 milivolts. E assim terminamos com a resolução do exercício.